Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, o dia que foi movimentado, né? Hoje tivemos aí a primeira entrevista coletiva da 777, já falando ali como quem comanda o Vasco da Gama. Estiveram presentes Josh Wander, né, o sócio fundador da 777, também o Paulo Brax, né, o diretor de futebol da Vasco SAF, e o Luiz Melo, CEO da Vasco SAF. E falaram ali sobre algumas coisas, né, sobre o futuro do Vasco. A responsabilidade de contratar um treinador ficou mesmo para Paulo Brax, né? Pergunta que foi feita para o Josh Wander, e ele jogou a responsabilidade ali para o Paulo Brax, né, que é o diretor de futebol. Enfim, a gente vai conversar bastante sobre isso aqui depois da vinheta. Antes da vinheta rodar, eu já conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, e começa esse vídeo falando da Bet7k, que é uma casa de apostas parceira aqui do canal, e você pode ganhar até R$ 1.200 de bônus para começar a apostar na Bet7k, indo no comentário fixado. Tem um link lá da Bet7k, você fazendo o seu cadastro através desse link, você pode ganhar até R$ 1.200 de bônus, sendo aí um grande incentivo, né, para você começar a fazer as suas apostas esportivas. A Bet7k dobra o valor do seu primeiro depósito até R$ 1.200. Então, ó, tudo explicadinho no comentário fixado. Vá lá na Bet7k, que é parceira aqui do canal. Bom, primeiro explicar aqui que eu estou num cenário diferente, né? Não estou em casa, estou em São Paulo porque amanhã eu parto para Navegantes, né? Que é o aeroporto mais próximo de Brusque. Estarei presente no jogo do Vasco contra o Brusque no sábado. Amanhã estou partindo para Brusque, mas o meu voo sai aqui de São Paulo, porque as passagens saindo aqui de São Paulo estavam mais baratas, né? Indo e voltando para São Paulo estava mais barato do que ir e voltar do Rio de Janeiro, porque como no Rio de Janeiro está tendo Rock in Rio, né? As passagens estão aí inflacionadas. Então vim para São Paulo, amanhã de manhã estou partindo para Brusque para acompanhar aí o Vascão de perto. Então, galera aí de Santa Catarina e região, de Brusque, quem for colar é só mandar um salve, que vai ser um prazer trocar ideia com todo mundo, tomar aquela cerveja e conversar sobre o Vasco, beleza? Enfim, Vasco venceu ontem o Guarani por 2-1, deu uma respirada, né, no campeonato, a coisa estava começando a ficar complicada para o nosso lado. O Vasco consegue aí dar uma respirada e jogar a responsabilidade para cima do Grêmio, né? O Grêmio agora, quarto colocado, é o primeiro alvo ali dos clubes que estão fora do G4. O Vasco ultrapassou o Grêmio na tabela, assumiu a terceira colocação e encostou no Bahia, vice-líder, porque o Bahia foi derrotado aí pela Ponte Preta. Então, nesse momento, o Vasco está 2 pontos atrás do Bahia e 1 ponto na frente do Grêmio. E o que realmente interessa, né, distância fora do G4, o Vasco abriu 4 pontos ali para o quinto colocado e abriu 5 pontos para o Sport, que é o sexto colocado. Enfim, uma vitória muito importante para o Vasco dar uma respirada, importante também para passar mais confiança, né, para a garotada, que é o que realmente tem feito a diferença nessa reta final aí para o Vasco. 3 nomes, né, têm feito a diferença: Marlon Gomes, Andrei Santos e Eginaldo. A gente sempre falava, né, durante toda a temporada, o Vasco precisa aí de uns 3 reforços, hein? Pelo menos uns 3 reforços para conseguir subir, tem que ir no mercado, tem que contratar volante, tem que contratar meia, tem que contratar atacante. Bom, não contratou ninguém, né? Mas pelo menos a gente conseguiu descobrir aí 3 soluções caseiras que realmente não podem mais sair do time e que estão fazendo a diferença nesse campeonato, que é Marlon Gomes, Andrei Santos e Eginaldo. Ontem uma partidaça do Eginaldo, né? Participou dos 2 gols. O primeiro, ele dá assistência para o Alex Teixeira, sofreu o pênalti. No segundo, ele mesmo, né, faz o gol, aproveitando ali um rebote do chute do Andrei. Então vem pedindo passagem, né, e está confirmado para o jogo contra o Brusque, apesar da convocação para a Seleção Brasileira Sub-20. Ele vai desfalcar o Vasco contra o Grêmio, mas contra o Brusque o Eginaldo estará presente. Enfim, mas hoje, né, tivemos aí o assunto que movimentou as redes sociais vascaínas, a primeira entrevista coletiva de Josh Wander e executivos da 777, já como os sócios majoritários ali da SAF vascaína. E algumas coisas foram faladas, né? E inclusive o novo comando do futebol do Vasco foi apresentado. Após 8 meses de trâmites burocráticos, o clube realizou, né, essa entrevista coletiva com a presença de Josh Wander, Luiz Melo e Paulo Brax, que comandam agora, né, nesse momento, os principais nomes do futebol
vascaíno. O Josh Vander abriu a entrevista coletiva dizendo o seguinte, eu vou ler aqui porque não faz sentido eu colocar o vídeo, porque ele falou em inglês. Para facilitar aqui para todo mundo, é melhor eu ler em português o que disse o Josh Vander. Deixa eu começar dizendo de um sonho que virou realidade. Isso para mim é a 777. Não poderíamos estar mais empolgados em assumir um dos clubes com uma das histórias mais ricas do futebol brasileiro. Foram 8 meses de trabalho. Sabemos da responsabilidade e seremos os guardiões com toda a seriedade da história do clube. Queremos assumir o compromisso com os vascaínos de que faremos sempre o melhor pelo Vasco. Foram as primeiras palavras aí do Josh, já como o homem forte, da Vasco SAF. Bom, uma dúvida, que todo vascaíno tem e que foi até pouco falado nessa entrevista coletiva foi a questão do treinador, porque existia a expectativa de hoje ser talvez falado em algum nome de treinador ou apresentado um novo treinador, mas não tivemos nenhuma novidade nesse sentido, A única novidade foi que o Josh Vander afirmou ali que a decisão de escolher um novo treinador é do Paulo Brax. O Paulo Brax agora tem a responsabilidade de escolher o novo treinador do Vasco. Josh Vander até chegou a dizer que ele não tem capacidade para escolher um novo treinador, que ele não tem os requisitos necessários para essa função e é exatamente por isso que ele contratou pessoas qualificadas para tomar essas decisões. No caso do Vasco, o Paulo Brax, também com o Dan Dransfield, que é ali o CEO do 777 Grupo de Futebol. Enfim, então essa decisão será tomada pelo Paulo Brax. Mas faltou na entrevista coletiva o Paulo Brax ser perguntado sobre essa escolha do novo treinador. Nenhuma pergunta foi feita ao Paulo Brax, então ficamos sem resposta nessa situação aí do treinador. Não sabemos se o Vasco vai atrás de um treinador ou se a intenção é manter o Emílio Faro aí até o final do campeonato. Isso a gente só vai saber aí no decorrer dos dias. O Josh Vander também deixou claro que a 777 assume oficialmente o futebol do Vasco a partir de amanhã. Abre aspas aqui para ele. Estamos assumindo nessa sexta-feira. A partir daí, a 777 terá as ferramentas para tomar as decisões. Vamos acelerar todos os aspectos desse clube, no lado esportivo e também nos negócios. Dessa maneira, vamos definir o que deve ser feito para que o Vasco atinja os seus objetivos. E um deles é o acesso. Se vai ser neste ano ou no próximo, eu não consigo te dizer. Mas eu acho que subiremos este ano. E claro, eu torço para que isso aconteça. Bom, ele também foi perguntado sobre Maracanã, São Januário, etc e tal, porque é uma coisa que todo mundo tem dúvida, E aí, o Vasco vai continuar jogando em São Januário? O Vasco vai reformar São Januário? A 777 vai reformar São Januário? Ou vai atrás do Maracanã? Porque São Januário tem ficado pequeno, Todo jogo os ingressos esgotam e o Vasco quando joga no Maracanã também esgota ingresso. Então essa é uma questão que foi levantada e o Josh Vander respondeu o seguinte: ainda estamos avaliando o que vamos fazer com São Januário e Maracanã. Os dois estádios têm histórias e benefícios incríveis. Nós ainda vamos decidir o que fazer com São Januário, quais são os planos que fazem mais sentido para ambos. Ao mesmo tempo, sabemos que faz sentido jogar no Maracanã, porque suporta muito mais vascaínos e acho que isso é muito importante. Nós sabemos a quantidade de vascaínos que existem no Brasil e ao redor do mundo. Queremos permitir que esses torcedores possam ver os jogos do Vasco presencialmente. Tenho certeza que vamos encontrar uma solução boa para São Januário e também para o Maracanã. Bom, por esse teor da entrevista, eu acho que ele vai atrás aí dessa licitação do Maracanã, vai tentar mandar aí bastante jogos no estádio do Maracanã. Enfim, esses foram alguns pontos da entrevista do Josh. Eu acho que de ponto principal nessa escolha do treinador é que ele transferiu a responsabilidade para que o Paulo Brax faça isso, decida se o Emílio fica, se o Emílio sai, se o Vasco vai atrás de um treinador, se vai continuar do jeito que está. A decisão a partir de amanhã é a do Paulo Brax e agora a gente aguarda para saber qual será a decisão do Paulo Brax. Eu acho que faltou ser perguntado sobre isso, o momento do time no campeonato e também sobre a contratação de um novo treinador, já que o Vasco vem aí empurrando com a barriga a questão do treinador desde o pedido de demissão do Zé Ricardo lá na 11ª rodada. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui!